Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB com mais uma aula dentro do mundo da computação. Hoje nós iremos falar sobre armazenamento em massa. Nas aulas anteriores a gente fala um pouquinho sobre o processo de construção da memória que nós conhecemos como a memória dinâmica. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a origem do disco rígido, que é o armazenamento em massa. Pois a nossa memória do tipo dinâmica tinha problemas por causa da volatilidade e do tamanho. Até hoje é assim. Se a gente perceber, uma memória RAM, no máximo ela chega a 60 GB hoje em dia em algumas máquinas melhorzinhas. E os HDs, eles estão já chegando a teras, já está muito alto o volume de armazenamento. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a origem do disco, porque isso daí inclusive foi um prêmio Nobel, o cara que inventou isso daí, porque ele achou uma forma de fazer com que um disco não era um disco magnético, tá certo? Mas era uma forma de que através de um campo magnético mais forte, você conseguisse fazer com que outro campo trabalhasse. A ideia básica é essa, que tinha um campo magnético mais fraco, que ia seguir as ordens de um campo magnético mais forte. Aí quando se gerasse esse campo magnético mais forte, esse campo menor, ele começaria a trabalhar. Essa é a ideia básica do disco magnético. Então vamos falar agora sobre alguns componentes do disco magnético. Nós temos os discos com elementos magnéticos dentro dele. Então esse é o primeiro passo. Existem elementos magnéticos dentro do disco, que é organizado por setores, cilindros e cabeçotes. Sendo os cabeçotes aqui com funções de read e write, como eu já falei nos vídeos anteriores, e os cabeçotes são formados por trilhas, e essas trilhas são os movimentos desses cabeçotes. Então o cabeçote ele segue movimentos que são chamados de trilhas, e o tipo de movimento que eles fazem é um movimento concêntrico. Mais especificadamente, nós temos os cilindros e os setores. Os cilindros são as partes dentro dessa trilha, e dentro desses cilindros a gente tem os setores, que são partes muito mais específicas dessas trilhas. Cada trilha é um sistema de discos que contém o mesmo número de setores, e cada setor contém o mesmo número de bits. Isso significa que os bits de um setor são armazenados mais compactados nas trilhas perto do centro do disco que nas trilhas perto da borda. Um sistema de armazenamento em disco consiste em muitos setores individuais, cada qual acessível na forma de uma cadeia independente de bits. O número de trilhas por superfície é o número de setores por trilha, que variam muito de um sistema de disco para outro. O tamanho dos setores tende a assumir valores não maiores do que alguns kbytes. Setores de 512 ou 1024 bytes são comuns. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho disso daqui. Então, um conjunto de trilhas, de partes de trilha, dentro de superfícies, quando nós temos os cabeçotes, que não é só um cabeçote, que muitas vezes é chamado de braço de leitura, ele vai apontar para um canto por cima de uma superfície e por outra. Quando ele fizer isso, ele vai mostrar um cilindro de partes de trilhas, que são comuns aonde o cabeçote está lendo. Aí a gente chama de cilindro. E dentro dessas trilhas a gente procura também por setores. E esses setores, eles têm um endereço, que a gente falou nas aulas anteriores lá, um endereço específico, que é armazenado também. Então até aqui, beleza? Então isso aqui é um apanhado geral do que é um disco. Vamos falar um pouquinho mais sobre a parte. Existe a parte física e a parte lógica, tá, ok? E é isso que a gente vai discorrer agora. Nós temos, antes de tudo, uma marcação magnética, que é isso que a gente vai falar aqui agora.
A localização física das trilhas e dos setores não constitui parte permanente da estrutura física de um disco. O que ele está querendo dizer aqui é que elas não ficam fixadas para sempre. Na verdade, elas são marcadas magneticamente através da formatação. E eu falei no começo do vídeo que é através do quê? De um campo eletromagnético. Aquele ponteirinho que fica marcando no disco rígido, ele pode gerar um campo que é maior do que o magneto que está lá no disco, e esse campo vai, de certa forma, controlar a forma como aquela parte magnética do disco vai fazer as coisas, vamos dizer assim. Tem os spins nos elétrons também, mas isso não é tão interessante a gente comentar aqui. O importante é só essa parte do braço que fica se movendo lá e tem um campo elétrico magnético lá que está fazendo um serviço. Aí ele vai marcar magneticamente dentro de um processo que é conhecido como formatação, ou como nós conhecemos, formatar o HD. A informação é armazenada no sistema de armazenamento em massa em grandes unidades chamadas de arquivos. Um arquivo típico pode consistir em um documento completo sobre uma forma de texto, uma fotografia, um programa, uma coleção de dados a respeito dos funcionários, etc. Vamos lá. Então nós temos aqui a construção de arquivos, que são várias informações armazenadas. Criam o arquivo. Ou seja, o arquivo, ele é depois de toda a transformação que vocês estão vendo aqui. Esse arquivinho que você tem, que parece uma coisa, já é, na verdade, uma verdadeira molécula, vamos dizer assim. Já é uma molécula que teve muitas coisas anteriores a ele, mas a gente não consegue ver, porque ali parece um arquivinho, como se fosse o ser humano, composto de várias células, mas a gente só vê o corpo. Aí a gente vê uma fotografia, um texto, um programa, só que ali, como a gente sabe, existem várias e várias linhas ali de bits, que é uma coleção de dados a respeito de qualquer coisa, ou pode ser um funcionário, etc. As características físicas dos dispositivos de armazenamento em massa ditam que esses arquivos devem ser armazenados e recuperados em unidades com múltiplos bytes. E bota múltiplos em cima disso daí. Aqui nós temos os endereçamentos dinâmicos. Por que eu falo de endereçamento dinâmico? Porque ali ele está dando... Por que você consegue apagar um arquivo? Você vai apagar ele e vai dar a informação para o seu computador. Olha, esse arquivo aqui já foi para o inferno e fica alguns... Na verdade, fica alguns resquícios desse arquivo que foi apagado. Fica. Só que você está dizendo que foi apagado para o seu HD. Aí quem vai fazer esse trabalho também, muito vai ser o sistema operacional. De fazer, informar ao HD que alguma coisa não existe mais, que você apagou. Vai estar dentro desse processo o sistema operacional lá no meio. E isso daí já são outras aulas que vai ter aí no futuro. Mas aqui você já consegue ver que a qualidade do hardware é que fala sobre como ele vai armazenar, o tipo de armazenamento, a qualidade. Por exemplo, hoje nós temos o SSD e nós temos o disco rígido. São qualidades diferentes de armazenamento em massa. Muitas vezes eles vão lidar, por exemplo, com a velocidade, porque um é por RPM, o outro já vai por uma taxa de transferência por segundos. Pode ser. Então aqui a gente tem muitas coisas que acontecem dependendo da qualidade do hardware. Aqui a gente já está falando da parte lógica do HD. A parte lógica, muitas vezes quando a gente vai recuperar dados, fica um certo histórico, que sem esse histórico aí fica meio difícil você recuperar. Não sei se vocês já usaram algum recuperador de arquivos, algum programa que recupera arquivos. Ele vai mostrar uma unidade física e uma unidade lógica. As duas são interessantes para você conseguir recuperar um arquivo, porque um é onde ele estava magneticamente e o outro é o registro dele. Sem isso fica meio difícil você recuperar um arquivo. É possível?
Às vezes mas é um trabalho maior. Um bloco de dados dimensionado com base nas características físicas de um dispositivo de armazenamento recebe a denominação de registro físico. Isso aqui é importante, ó. Um bloco de dados dimensionado com base nas características físicas de um dispositivo de armazenamento é a parte física. Por isso que eu botei isso aqui para mostrar a diferença entre eles. Aí aqui, ó, assim é conveniente que um arquivo que contenha informação relativa aos funcionários de uma companhia seja dividido em vários blocos, cada qual com a informação relativa a determinado funcionário. Tais agrupamentos dos dados, isso aqui é um agrupamento natural de se acontecer, porque aqui nós estamos falando sobre vários bits aqui, bytes, é muita coisa, então é natural que tenha um certo agrupamento entre eles. Um para cada funcionário, como ele está usando aqui no exemplo, são denominados registros lógicos. Ou seja, o HD ele tem um registro para onde ele está botando as coisas. E dentro dessa lógica aqui, nós temos as áreas ou área, uma área só para agrupamento, que é chamado de buffer, ok? O uso de um retentor no contexto da transferência de dados entre um dispositivo de armazenamento e a memória principal de um computador exemplifica os papéis relativos da memória principal e do armazenamento em massa. A memória principal é usada para reter os dados a serem processados, enquanto o armazenamento em massa serve como depósito permanente para eles. Assim, a atualização de dados é um sistema de armazenamento em massa, envolve a sua transferência para a memória principal. Isso aqui é muito importante, por isso que eu botei aqui, onde são feitas a atualização propriamente dita e a transferência dos dados atualizados de volta para o sistema. Então, vamos discorrer aqui para acabar a aula sobre isso aqui, que isso aqui é de extrema importância. Ele está descrevendo aqui o papel da memória principal e a memória secundária, porque nós temos aqui um lugar onde ela é armazenada de forma permanente e uma que ela é pronta para ser processada. Então a memória principal, ela pega os dados que vão ser usados naquele momento pelo processador. Então ela já deixa previamente pronta para o processador. Aí a memória principal, ela vai atualizar aqueles dados e vai transferir de volta, se caso for alguma coisa atualizada. Como por exemplo, eu vou abrir um Word. Eu abro o Word, aí a memória secundária vai mostrar o caminho onde está esse Word, a memória principal vai carregar, aí você vai usar, depois que você usar, você vai clicar lá em salvar, a memória principal vai mostrar o caminho que foi alterado para ir de novo para o HD. Aí o HD vai gravar permanentemente aquela atualização. Então existe uma dinâmica entre a memória principal e a secundária na questão de conseguir atualizar. Então existe dentro da memória, tanto a principal quanto a secundária, uma dinâmica para que elas possam se atualizar. E esse é o papel, na verdade, um dos papéis mais relevantes de uma memória principal. Existe o papel dela conseguir fazer, por exemplo, um processador ele ser mais rápido, por exemplo. Porque a memória dinâmica, ela serve para, vamos dizer assim, tirar um pouquinho da carga do processador, uma vez que ela já deixa as coisas bem mais mastigadas. Existem endereços prontos das coisas ali. Então principalmente esses dois processos aqui da memória principal e secundária são extremamente relevantes para a velocidade no geral de processamento, tanto o HD quanto a memória principal. Quando uma interfere na outra, acontece o que nós chamamos de gargalo, que é quando um HD, por exemplo, não consegue suprir a velocidade da memória e do processador.
ou vice-versa, um processador fraco e não consegue entregar o que a memória entrega para ele. Então esse é o fenômeno de gargalo. Também existe um ator aqui que eu não falei, que são os que nós chamamos de barramentos, tá ok? Mas isso aqui é uma aula bem geral mesmo. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.